Ah, legal. Muito bom. Joia. Que bom, pessoal. Então, antes de mais nada, obrigada mais uma vez. Estamos juntos aqui nos nossos webinars da Huawei, retomando a nossa série de webinars depois de um mês aí de pausa que nós tivemos ao longo do mês de julho, mas a ideia é agora retomar com tudo, de fato, agora o nosso segundo semestre completo aí de uma série de temas. Ao longo do mês de julho, a gente debateu internamente e com alguns parceiros também, fizemos algumas pesquisas. A gente deve vir com um pipeline de temas bem interessantes que vocês vão gostar bastante, não só aqui na nossa plataforma aqui da Huawei Solar Brasil, mas também com algumas participações como convidados speaker, né, palestrante convidado de outros parceiros, de outras mídias. Então, a gente tem um planejamento bem legal de iniciativas bem legais aí, de bate-papos e troca de experiência ao longo desse nosso segundo semestre. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Vanessa Yuri, sou gerente de marketing da Huawei Solar Brasil. Fico aqui com vocês, sempre mediando aqui os nossos webinars. Coloco à disposição também, antes de mais nada, o nosso próprio e-mail da Huawei, que é o huawei.solarbrasil@huawei.com, tá bem? Para a gente poder bater um papo. Como vocês sabem, a gente tem aqui no nosso canto direito o nosso chat box. Então, quando forem fazer uma pergunta, seleciona a interrogaçãozinha ali embaixo no rodapé, para o sistema poder fazer essa triagem e auxiliar a gente a respeito das perguntas no momento da sessão de perguntas e respostas, que vai ser aqui ao final, tá bem? E lembrando que logo após a nossa sessão de perguntas e respostas, que deve dar uns 10 minutos no máximo, nós entramos com o nosso quiz premiado, que tem sido bem bacana essa experiência também. Então, um quiz muito rápido, a ideia é a gente premiar a primeira maior pontuação recebida. E o resultado, nós vamos fazer como da última vez, que é promover, divulgar o resultado amanhã no nosso Instagram. Então, se não seguem ainda, por favor, sigam @Huawei Solar Brasil, com S normal, lá no Instagram, tá bem? Bom, antes de mais nada, eu queria aproveitar aqui rapidamente para atualizar vocês sobre alguns dados corporativos da Huawei, que foi divulgado agora no nosso relatório de semestre, desse nosso meio de ano da companhia. Então, apesar desse nosso momento desafiador, né, que afetou todo mundo, o faturamento da Huawei aumentou em 13,1% comparado ao mesmo período em 2019. Então, além disso, as soluções, né, inteligentes da Fusion Solar da Huawei, novamente, pelo quinto ano consecutivo, desde 2015, se mantém na posição liderando número 1 em inversores string, no fornecimento de inversores string. Então, nós estamos alcançando uma marca de 130 gigawatts fornecidos até agora, junho de 2020, em todo o mundo, né? Então, é claro que a gente não poderia divulgar uma informação assim sem agradecer, que a gente entende que o resultado disso é esforço, é uma soma aí de esforços e apoio dos nossos parceiros e distribuidor local, assim como nossos clientes também, que seguem confiando e acreditando na tecnologia da Huawei. Então, em nome do time inteiro da Huawei Solar aqui, o meu agradecimento a esse trabalho de parceria com todos vocês. Bom, desde 2013, a Huawei tem sido, então, pioneira fazendo o lançamento de todo esse portfólio de inversores strings, e se destacando, né, nesses lançamentos através de funcionalidades inteligentes, né, de última geração, como os multi-PPTs, a comunicação de linha de energia, sistema Smart DC e o diagnóstico inteligente de curva IV, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Então, eu estou convidando agora o Rênio Nakabayashi para fazer parte, então, dessa sessão, que é o nosso gerente de soluções aqui de Fusion Solar aqui da Huawei Solar Brasil, que ele vai conduzir essa sessão a partir de agora aqui com vocês.
E lembrando, a sessão tem uma duração de 1 hora, não se esqueçam que nós temos depois a sessão de perguntas e respostas, nosso quiz premiado, e o resultado divulgado amanhã no nosso Instagram. Então, se ainda não seguem, sigam @Huawei Solar Brasil lá no Instagram, tá bem? Eu volto com vocês daqui a pouquinho, no final da nossa sessão. Obrigada, Rênio, com você. Tá ótimo, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo interesse, por mais uma vez estarem conectados aqui no nosso webinar. Para mim, pode ter certeza que é um prazer estar falando aqui com vocês e falando um pouco sobre esse assunto que eu gosto muito, que é tecnologia e energia solar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso Smart AV Curve, né? O nosso diagnóstico inteligente de curva IV, tá? Bom, só seguindo aqui, né, os dados que a Vanessa comentou, a gente teve o fechamento dos números agora recentemente em relação aos resultados do primeiro semestre de 2020. A gente vinha aí numa crescente, né, de receita. Em 2019 fechamos com 123 bilhões de dólares de receita, e agora, né, quase 65 bi de dólares no primeiro semestre, né? Então, mesmo num período aí com diversos desafios, a empresa tem se mostrado muito resiliente, tem crescido período a período, né? E isso é um resultado de todos aqui, de todo mundo que acredita na empresa, que gosta dessa tecnologia, e que, enfim, se sente bem em usar o estado da arte, né, de tecnologia, não só na área de energia, mas como na área de computação, de processadores, de telecomunicações, enfim. A Huawei, acho que a maior parte aqui já conhece também. Estamos presentes em mais de 170 países, temos 194 mil funcionários, estamos entre as empresas aí top 100 no ranking Fortune, temos 14 centros de pesquisa e desenvolvimento, 96 mil funcionários, né, na área de P&D, e estamos entre as empresas, as 100 marcas mais valiosas também. Investimos muito forte na área de pesquisa e desenvolvimento, em média, tá, investimos da ordem de 15% da nossa receita anual, e na última década aqui foram mais de 70 bilhões investidos em P&D. Estamos em 5º lugar entre as empresas que mais investem em P&D do mundo, e temos aí praticamente 90 mil patentes, tá? Muitas delas relacionadas à tecnologia 5G. Fomos a primeira empresa também a fazer um diagnóstico inteligente de módulos utilizando inteligência artificial, e por acaso hoje o tema da nossa sessão é justamente esse, tá? O uso de inteligência artificial para diagnóstico de módulos fotovoltaicos. Só seguindo um pouco a tendência aqui, a Huawei foi a primeira empresa, foi uma empresa pioneira, né, no sentido de usar os string inverters para utility scale. Isso hoje é uma tendência, a gente percebe que com a entrada dos módulos bifaciais no mercado, string inverter está se tornando basicamente a regra aí nos projetos, tá? E a gente tem muito orgulho da Huawei ter marcado, ter impulsionado essa tendência que hoje a gente vê aí no mercado, todos os fabricantes se mobilizando para isso. E de 2015 a 2019, fomos a empresa que mais entregou inversores no mundo, tá? Fechamos 2019 com mais de 118 gigawatts acumulados. Um pouco sobre o market share da Huawei, em 2019 fechamos com 22% no mundo, e na América Latina com 19%, ou seja, estamos na ordem dos 20%. No Brasil, temos os escritórios regionais, tá? Temos o principal escritório aqui em São Paulo, temos o centro de distribuição principal em Sorocaba, temos um centro de pesquisa também e desenvolvimento aqui, e também outros escritórios espalhados pelo país e por todo o continente latino, toda a América do Sul e também na região do México, América Central também.
Temos 10 mil funcionários aqui na América Latina e mais de 20 escritórios. Bom, primeiro vamos falar aqui sobre os tópicos, né, que a gente vai abordar hoje. Basicamente, a gente vai discutir rapidinho aqui, só para recapitular aqui o que exatamente é uma curva IV, quais são os tipos de falhas principais em módulos fotovoltaicos, o que a indústria hoje usa como solução para medição de curva IV, e a gente vai apresentar nossa solução de medição de curva IV com uso de inteligência artificial, alguns exemplos de relatório e vamos mostrar como fazer o levantamento de curva IV com a tecnologia Huawei. Bom, basicamente a curva IV, né, ela é a curva que vai caracterizar um módulo, tá, fotovoltaico. Aqui a gente tem no eixo vertical a corrente, no eixo horizontal a tensão, né. Então, geralmente a gente vai ver nos catálogos aí de fabricante a curva IV, a curva característica do módulo, a 25 graus Celsius, né, para algumas condições de irradiância, né, então 200 watts por metro quadrado, 400, 600, 800 e 1000, aqui. A gente percebe que aqui, né, que a gente chama de VOC, basicamente quando a tensão é máxima e a corrente é zero, né, a gente tem uma pequena alteração com a irradiância, não é muita, né, então, quer dizer, o VOC do módulo, ele tá muito relacionado aqui mais a temperatura do que a condição de irradiância em si. E aqui no eixo Y, no ponto em que a tensão é zero, nós temos o ISC, né, o E-short circuit, corrente de curto-circuito. Uma outra variável aí que vai caracterizar também o módulo fotovoltaico, tá? E aqui a gente tem os pontos intermediários, né, e o ponto de máxima potência do módulo, ele está próximo aqui, né, da curva, desse joelho aqui de curva, que é basicamente, quando a gente pega a curva de potência, né, a curva de I vezes o V, a gente vai ter uma curva que aqui no zero está em zero, vai aumentando, aumentando, aumentando até atingir um pico e começa a ir abaixando até chegar em zero novamente, que é basicamente quando você multiplica I por V, né, você pega o ponto de máximo ali dessa curva, né, e vai ser o seu ponto de máxima potência. E o que acontece? Quando a gente tem algum tipo de falha nos módulos, essas curvas, aqui, essa curva IV, essa curva característica, ela vai sofrer alterações, né? Por exemplo, aqui, quando a gente pega algumas curvas com fissuras, a gente percebe uma certa irregularidade aqui próximo ao joelho dessa curva, tá? Ou quando você, por exemplo, tem um sombreamento, você percebe aqui uma certa mudança também aqui num trecho da curva, tá? Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente coloca os módulos, né, aquela curva característica dos módulos, elas vão se somando quando a gente coloca os módulos numa string. Então, quando a gente coloca os módulos em série, aqui numa string, né, a gente vai somando aqui no eixo horizontal. Então, a tensão aqui, né, vai ser a soma das tensões individuais de cada módulo. E quando a gente coloca as strings em paralelo, a gente vai somando aqui as correntes, né, aqui no ponto comum, né, das strings. E por aí vai. Bom, então, quando a gente tem alguns efeitos, a gente vai perceber, tá, uma variação aqui. Por exemplo, a gente está causando um sombreamento num determinado módulo de uma string, né? Então, a gente percebe, né, que quando você afeta um módulo, você está afetando a curva resultante aqui da string, né? A gente percebe aqui que, por exemplo, um sombreamento aqui vai causar um decaimento aqui na corrente, né? E vai fazer um afundamento aqui, né, nessa curva EV da string como um todo. E, basicamente, a nossa ferramenta se baseia nisso, né, uma ferramenta que usa alguns algoritmos específicos de inteligência artificial, em que a ferramenta aprendeu que determinados fenômenos, né, eles estão relacionados a algum tipo de defeito. Então, basicamente, ela vai ler as curvas de toda a planta e vai traduzir essas curvas em defeitos ou em fatos, né, que ocorreram aí na usina, tá?
vamos falar um pouco sobre os defeitos de módulos, né? Basicamente, como a maior parte dos componentes, os módulos fotovoltaicos, eles costumam ter uma maior taxa de falhas aqui, né, no começo da vida útil. Geralmente, se a taxa de falha ocorrer aqui, são geralmente problemas de qualidade mesmo do equipamento. Então, a gente pode ter problemas nas junction boxes, a gente pode ter problemas nos frames dos módulos, nos vidros, enfim. Esse é o tipo de problema que ele acontece no começo da vida útil. Se, depois de um tempo, 2 anos de vida útil, os módulos continuarem funcionando, no médio prazo, a probabilidade de que você tenha um defeito é muito baixa, porque o módulo já operou no primeiro ano, já foi exposto às condições de campo, né? Então, ele vai tender a ter uma vida útil longa. A gente pode ter alguns momentos aqui durante, né, vamos falar assim, na vida útil média dele, de PID, por exemplo, né, PID, Potential Induced Degradation, algumas falhas, né, também no diodo de bypass, tá, e na interconexão das células também, a gente pode ter algum tipo de problema, mas a tendência é que o módulo opere até o final da vida útil, quando ele começa a ter outros problemas também ele vai tendo degradação, obviamente, de forma natural, mas no final da vida útil a gente pode ter a tendência que a gente tenha maiores problemas também. Então, basicamente, isso é o que caracteriza o ciclo de vida dos módulos, tá? Os tipos mais comuns aqui, tá? A gente pode ter, por exemplo, fissuras aqui no vidro, né? Dos módulos, descoloração, causando, por exemplo, a perda, né, de radiância, né, incidente nos módulos, delaminação. A gente pode ter células quebradas, principalmente se o transporte ou instalação forem inadequados, né, então a gente não consegue muitas vezes ver isso a olho nu, a gente teria que ter uma eletroluminescência, alguma coisa assim, para poder identificar esse tipo de problema. O que o pessoal chama de snail trail, basicamente a gente tem uma oxidação aqui em alguns trechos em que há um dano, né, em que a célula está danificada, começa a ocorrer oxidação aqui em volta desse tipo de problema. Corrosão das células, geralmente isso aqui a gente vai observar em lugares mais úmidos, ambientes salinos, principalmente em que há problemas de vedação, de material nos módulos, isso começa a ocorrer com o tempo. Pulverização do backsheet aqui, quando a gente tem aqui na parte de trás os módulos monofaciais, né, o backsheet módulo, aquela camada branca, né, então isso pode acontecer também. O efeito PID, né, que a gente chama, basicamente aqui numa string, né, principalmente strings em que a gente tem uma tensão aí talvez um pouco mais alta, chegando a 1000 volts, 1500 volts, tensão de circuito aberto, a gente começa a perceber que nos módulos mais positivos daquela string, né, a gente vai ter uma polarização, e nos módulos mais negativos é justamente onde ocorre o efeito PID, tá? O que vai acontecer? Você vai ter um problema aqui de isolamento, os elétrons das células, eles começam a romper, né, de certa forma, aquela isolação, começa a existir uma corrente das células para o frame dos módulos que estão aterrados, né, e por sua vez, você começa a ter, né, uma corrente de fuga entre as células e a terra, né, da sua planta. Então, você observa isso principalmente em ambientes muito úmidos, ambientes contaminados, ambientes em que você tem uma certa acidez. Então, você observa esse fenômeno de PID também em algumas condições climáticas e em algumas condições, tá? E pontos quentes, né, que basicamente, se você ficar com um local sombreado ou alguma irregularidade por muito tempo, você começa a ter, né, sobrecarregar ali o diodo de bypass do seu sistema, ele começa a aquecer, e por aí você vai ter um ponto quente. Se isso for
por um período transitório, não tem problema nenhum, mas se isso ocorrer, estiver ocorrendo por muito tempo, você provavelmente vai ter algum dano nos seus módulos e, eventualmente, isso pode até, talvez até causar um incêndio aí na planta, né? Bom, aqui é só, trouxe aqui uma tabela, né, basicamente, são os 14 tipos de faltas, tá, que a nossa ferramenta percebe, o impacto na geração de cada uma delas, o tipo de risco em cada uma das falhas. É importante ver aqui também que a gente faz o levantamento de curva EV no inversor, mas a gente não detecta problemas apenas nos módulos, tá? Mas a gente pega problemas também nas conexões, tá? Nas strings como um todo. Então, quer dizer, se eu for lá, fui, instalei minha planta, esqueci de conectar, ou coloquei um conector mal conectado na minha planta, quando eu for comissionar minha planta, rodar a ferramenta de curva EV, eu vou poder detectar esse tipo de problema também, tá? Então, a gente enxerga a ferramenta de curva EV não só como uma ferramenta de diagnóstico de módulo, mas como uma ferramenta de diagnóstico de montagem da planta como um todo. Bom, aqui mostrar um pouco, né, uma planta relativamente pequena, meio megawatt, 500 kW pico, com 1.250 módulos e 60 strings. Quer dizer, se a gente fosse fazer, tá, um levantamento de curva EV, como que isso seria, né? Vamos fazer uma análise. Basicamente, a gente teria aqui que levaria mais ou menos, tá, 10 minutos por cada string, tá, porque você tem o tempo aí de medição, né, da sua instrumentação, você vai chegar no local, desconectar a string, conectar seu instrumento, fazer o levantamento, reconectar e vai para a próxima string, por isso essa estimativa é de 10 minutos. Então, aqui a gente, para 60 strings, a gente levaria da ordem de 600 minutos, ou seja, 10 horas, né? E para você ter uma medição de curva EV, você teria que ter uma condição de radiância boa, né? Supondo que você tenha de 4 a 5 horas de uma condição aí plena de radiância, a gente demoraria de 2 a 3 dias para fazer um levantamento de uma planta dessa, enquanto que com uma solução de curva EV inteligente a gente levaria alguns minutos, tá? E aqui, bom, são as principais plantas, os principais defeitos que acontecem numa planta. A gente percebe que, eu cheguei até a mostrar esse slide aqui já no webinar de OEM, estou repetindo ele agora porque uma coisa que eu quero lembrar, né? Aqui foi feita uma pesquisa, tá, pela Raptor Maps, estou trazendo aqui, e onde se percebeu que das plantas, de 13 milhões de módulos, tá, foram avaliados quase 3 gigawatts aí, desses 3 gigawatts avaliados, 1,8% da produção estava afetada de alguma forma, né? Desses 1,8%, mais de 1% da perda de produção estava relacionada aos módulos e às strings, tá? Por isso que eu estou trazendo esses dados, para mostrar que a ferramenta de curva EV, que é basicamente que vai olhar, tá, a parte DC aqui da planta, vai olhar a maior parte dos defeitos. Enquanto, por exemplo, aqui os problemas relacionados aos inversores eram menos de 0,5%. É relevante também, mas não chega a estar tão alto quanto os problemas nos módulos. Por isso que olhar a curva EV, olhar essa parte DC aqui é bem importante para fazer o OEM da sua planta. Tá? Aqui só, bom, é o que eu comentei, né? Por que você levaria aí 10 minutos por string? Você vai ter que pegar a sua instrumentação, né? É uma instrumentação aí, não é básica, né? São equipamentos caros, e você vai se deslocar até a planta, né? Vai até aquela string, vai desconectar a string, vai conectar o seu equipamento de análise, lembrando que você não,
tem que ter uma condição boa de radiância, tá? Depois que isso foi feito, você vai pegar as curvas, né, vai analisar todas aquelas características de curvas, né, serão analisadas por especialistas que prepararão um relatório, e por aí você vai ter um diagnóstico completo da sua planta, tá? Se a gente pegar aquela planta lá, de 0,5 megawatt, com 60 strings, basicamente, a gente vai ter aí supondo que seja uma planta, né, geralmente a gente não tem as plantas fotovoltaicas próximas de grandes centros urbanos, são lugares mais afastados, né, então a gente teria o deslocamento aí de 2 técnicos, pelo menos, até o site, tá? Tem uma estimativa aí de 5 a 15 mil reais, contando o deslocamento, viagem, diária, todas as despesas, né, equipamentos de segurança, tá? E tudo o que é relacionado ao deslocamento e a ida a campo, tá? Então, daí a gente levaria de 1 a 3 dias, se a gente fosse fazer a planta inteira, e depois disso, teria um especialista, ou uma equipe de especialista para fazer a análise, né, de todas as curvas levantadas, e o desenvolvimento de um relatório também. Agora, por exemplo, se fosse fazer uma amostragem de 10% da planta, também o deslocamento não mudaria, tá? Você precisaria de um pouco menos de tempo lá em campo, mas mesmo assim você ainda precisaria de um dia e pelo menos meio dia de um especialista para fazer esse desenvolvimento desse relatório, né? E essa análise de dados das curvas IV. Lembrando que esses custos aqui eles seriam recorrentes, né? Tanto, assim, isso a gente teria esse custo no momento de comissionamento, mas também no momento de OIM da planta. Então, se você quiser que a sua planta, né, opere em boas condições, você tem que fazer isso regularmente, para você ter um diagnóstico completo da sua planta fotovoltaica, tá? Mas pensando justamente nisso, nesses entraves aí, nesse tipo de deslocamento, nesses custos, né, a gente está propondo aqui justamente uma solução, né, em que através da nossa plataforma NetEco aqui, a gente faz essa análise, né, com a solução aqui de inversores string, né, com o nosso Smart Logger, com nossa plataforma aqui de monitoramento. Então, basicamente, o que acontece? Aqui, através da nossa plataforma, a gente inicia o diagnóstico, tá? Envia o comando para os inversores, tá? Aqui o Smart Logger, ele vai receber os comandos dados pela nossa plataforma, vai enviar para os inversores, o inversor ele vai receber o comando, executar a coleta de dados da curva IV, tá? Vai devolver os dados para o Smart Logger, os Smart Loggers, né? Lembrando que aqui a gente pode ter múltiplos inversores, tá? Então, o Smart Logger ele vai despachar para vários inversores o comando, e múltiplos inversores vão devolver as informações para os Smart Loggers. Então, o Smart Logger vai coletar todas as curvas IV dos inversores e vai mandar aqui para a plataforma. Lembrando que numa planta a gente vai ter diversos Smart Loggers, né? Por exemplo, a gente pode ter aqui até uma centena de Smart Loggers, e cada Smart Logger aí pode ter de 30 a 40 inversores, por exemplo, né, numa planta de utility scale. Então, é só ver, né, 40 vezes 100 aqui, né, então a gente vai ter aí, pode ter até 4 mil inversores, dependendo da planta, e a gente faz isso tudo através de um sistema aqui, coletar informação de milhares de inversores, né, através de um sistema aqui. Então, basicamente aqui, né, o que a gente tem como fator-chave aqui para a gente ter esse sucesso na curva IV é uma arquitetura, né, com múltiplos MPPTs, a comunicação M-Bus, que eu comentei algumas vezes também, que basicamente é a comunicação PLC rápida, né, de alta velocidade entre os inversores e entre os Smart Loggers, e uma análise de grande quantidade de dados, né? Então, a gente traz os conceitos de Big Data e inteligência artificial aqui para o setor fotovoltaico, né? Então, basicamente, a gente dá um clique, inicia, faz a varredura, faz uma análise automática de falhas, tá? E através dos nossos algoritmos avançados, a gente faz
uma classificação, a gente reconhece esses padrões, tá? E levando esse diagnóstico, tá? De todos esses tipos de falhas aqui, né? A gente consegue detectar mais de 17 tipos de falhas, tá? Em strings e módulos, e por aí, através dessas falhas aqui, a gente vai pegar e gerar um relatório de forma automática. Tá? Só mostrando aqui, né, como funciona o método. Então, aqui vai ter a curva IV da string. Primeiro a gente vai fazer o seguinte: cada MPPT ali do inversor, né, então, lembrando, ali a gente foi até o inversor, né, a plataforma, né, tem o comando para os smart loggers, os smart loggers mandam para os inversores, e daí, nos inversores, cada um dos MPPTs vai até o ponto de circuito aberto, tá, individualmente. Aqui a gente fala que vai com a corrente, ali a gente vai elevar a tensão até que a gente chegue aqui no ponto de VOC. Chegando aqui, a gente vai fazer um passo aqui de tensão, vai diminuindo, daí a gente anota, né, o MPPT, o inversor vai anotar a corrente e a tensão naquele ponto, vai diminuir um pouquinho, anotar a corrente e a tensão, diminui, anota, diminui, anota, diminui, anota, a gente vai ter aqui 128 pontos. E daí depois a gente faz um escaneamento reverso. Então a gente vai do VOC até ISC, depois a gente vai de ISC até o VOC de novo, tá? Para a gente garantir que a gente tem uma boa confiabilidade de dados. Então, aqui é simples, né? É passo a passo, lembrando que a gente faz isso com centenas de MPPTs juntos ao mesmo tempo, e isso tudo, obviamente, acontece em segundos, tá? Então, é algo que acontece bem rápido mesmo. E sobre o método de diagnóstico, né, bom, com todos os inversores aqui, né, a gente vai ter um reconhecimento, tá, baseado em alguns padrões já estudados, a gente tem os modelos físicos já carregados, e também conforme a gente vai realizando as curvas, né, a gente vai tendo essas curvas características, e o sistema ele vai aprendendo, né, e vai ficando cada vez mais preciso também nessa identificação. Então, hoje a gente já tem um sistema robusto, tá, em que, dependendo de como está a curva, né, dependendo do fator de forma da curva, dependendo da inclinação, né, em determinados pontos, a gente vai vendo o tipo de problema, tá, então, dentro desses modelos físicos aqui já validados, a gente o inversor, né, e a nossa plataforma de monitoramento começa a perceber o tipo de problema, tá, identificar para poder gerar esse relatório. Aqui a gente fez uma tabela comparativa, né, entre os métodos tradicionais, tá, e o método do Smart AV Curve, né. Bom, basicamente aqui a velocidade de escaneamento desse tipo de equipamento de campo seria mais ou menos 5 segundos, e aqui a gente está falando 1 segundo 2 vezes por curva, que é justamente até o VOC, voltar para o ISC e até o VOC de novo. Menos de 10 segundos por inversor, tá? Inversores aí com 4 MPPTs, e 7 minutos para 1 megawatt, uma planta de 1 mega. Do início da curva, ou seja, de você fazer o clique ali na sua plataforma e falar começar até a emissão do relatório. Então, aqui não é só para pegar os dados, você vai pegar os dados, coletar, receber esses dados, analisar esses dados, gerar um diagnóstico, pegar esse diagnóstico e transformar em relatório. Então, para isso tudo, a gente vai em 7 minutos. 128 pontos por curva, os equipamentos tradicionais a gente teria mais ou menos 120 pontos por curva, com uma precisão aí uma classe de precisão de 1% para tensão e corrente, versus classe de precisão de 0,5% para os nossos sensores, né, nas nossas strings. Medição remota e local, acho que isso não precisa nem falar, a gente consegue medir mais de 200 strings simultaneamente. Isso é bem interessante porque o que acontece? Quando você vai medir curva IV, né, uma por vez, no método tradicional, a condição meteorológica ela é dinâmica, né? Então, você mediu, demora 10 minutos, foi até a próxima, pode ter passado numa nuvem, pode ter acontecido alguma coisa. Então, as curvas, você não vai ter a medição de todas as curvas na mesma condição, né? Então,
de certa forma, você não tem uma consistência, né, muito grande da sua amostra. E quando você mede 200 strings simultaneamente, basicamente você vai ter uma consistência muito grande, porque se todo o período para levantar a curva de toda uma planta de 1 megawatt, a gente demorou 7 minutos, a condição de radiância, a condição de temperatura vai estar muito parecida. Então, com isso, você tem uma consistência maior de amostragem também. O seu nível de amostragem, obviamente, para uma planta muito grande, 100, 200, 300 megawatts, não digo impossível, mas é bem complicado você levantar a curva EV de todas as strings manualmente, enquanto que com o inversor você levantaria aí, por exemplo, em 15 minutos uma planta de 100 megawatts, tá? Uma análise manual por especialista, né, nos métodos tradicionais, versus uma análise automática, tá, pela curva EV inteligente da Huawei. Ainda sobre as perdas de energia, né, supondo o seguinte, que você, aqui para uma planta de 500 kilowatts, né, se você for fazer uma amostra de 100% da planta, a gente está falando aí de 60 strings, tá, 10 minutos por string. Então, a gente está falando de 600 minutos de medição, ou seja, 600 minutos em que as strings não estão gerando energia, tá? Lembrando que as medições devem ser feitas em condições de radiância boas, tá? Então, a gente está falando aí radiância na ordem de 800 watts por metro quadrado, tá? Então, o que isso quer dizer? A gente vai perder 600 minutos, ou seja, 10 horas, né, de geração de energia. 10 horas de geração de energia para uma planta de 500 kW dá 5 megawatt-hora. Então, a tendência é que a gente perca pelo menos 5 megawatt-hora. Enquanto que, se nós fizermos essa análise, né, em alguns segundos, a nossa perda de energia vai ser praticamente zero, né? Então, tem esse fator aqui também que a gente deixa, né, de perder energia, ou seja, a gente não vai prejudicar a geração no momento que a gente estiver medindo as curvas IV daquelas strings, tá? Aqui são algumas características, né, da nossa ferramenta de curva EV. Então, é uma ferramenta multicenário, tá? A gente identifica os tipos de módulo. Aqui a gente tem uma análise inteligente de radiância, que, na verdade, o que acontece é que quando você faz a medição de curva EV, você faz uma correção baseado na temperatura ambiente e baseado nas condições de radiação, né? Como os inversores já têm sensores, né, de corrente e tensão em todas as strings, tá? E já existe um monitoramento no nível de módulo, a gente consegue fazer uma estimativa das condições de radiância naquele momento. Então, a partir desses dados, a gente consegue fazer essa correção da curva EV para as condições STC, ou seja, para 25 graus Celsius, 1.000 watts por metro quadrado. Então, a gente não precisa conectar estações meteorológicas para fazer essa análise. A gente tem essa correção inteligente de curva, né? Então, a gente faz um scan duplo também, e a gente também tem uma aplicação aí de reportes automáticos, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, tenho uma planta aqui, eu quero ver uma curva EV, um relatório, né, completo, me trazendo todas as falhas a cada 3 meses. Eu posso fazer isso, a planta vai fazer isso automaticamente, eu vou receber esses reports no meu e-mail. Eu não vou precisar nem entrar lá no sistema e clicar para fazer um clique, né, e pedir para o sistema fazer esse levantamento. Então, periodicamente eu vou recebendo, né, e o sistema vai fazendo isso de forma proativa e mandando para o operador ou para as pessoas relevantes, tá, esses reportes automáticos. Então, basicamente, o operador, a equipe de OEM, não precisa se preocupar com nada, simplesmente vai receber esses relatórios periódicos. Aqui são só alguns certificados, né, os certificados de 0,5% de precisão, os testes de detecção de falha. Então, essa ferramenta ela foi validada, por exemplo, foi feito um sombreamento, rodou a curva, a gente foi percebido que, de fato, a curva detectou aquele problema, tá? Foram testados diversos tipos de defeitos de módulos, string desconectada, conectada, enfim. É uma ferramenta que foi amplamente testada, temos certificados, né, de
instituições terceiras, né, que validaram, né, a funcionalidade dessa ferramenta, tá? E aqui, um exemplo, né, sobre os reports de curva EV, tá? Então, a gente vai ter os tipos de módulos que estão com falhas, as strings que estão com falhas, as strings que estão saudáveis, cada uma delas, individualmente, a gente vai saber o VOC e o ISC de cada uma das strings também, porque isso a curva EV vai dar, né? E a gente vai ter a condição de radiância para aquele momento, a condição estimada, tá? O número de strings com problemas, a temperatura, enfim, tudo isso vai ter no relatório. Aqui, né, eu vou mostrar um vídeo aqui, como rodar, né, como rodar a ferramenta. Basicamente, a gente entra aqui na plataforma, né, faz o login. A gente vai lá em OEM inteligente. Diagnóstico inteligente. Vai em Settings, define os parâmetros para a planta, a gente pode colocar um módulo específico, escolher algum tipo de módulo que já esteja ali na base de dados, tá? Selecionar o tipo de componente, número de módulos por string, né? Uma característica da planta. Data do COD. A gente pode ter strings aí com configurações diferentes, então daí a gente vai setar cada uma delas também. Salva as definições, lembrando que elas ficam salvas para todas as próximas vezes que isso for realizado. Basicamente você define um nome para a tarefa, né? Você pode escolher, aqui no caso foi o teste. Você dá o Start Scanning. O sistema vai começar a fazer isso automaticamente, tá? Então, existe a medição. Vai fazendo ali mais ou menos de 200 em 200 strings. Poderia fazer da planta inteira de uma vez, mas lembrando que para uma planta grande, por exemplo, você fazendo uma planta inteira, você desconectaria centenas de megawatts ao mesmo tempo. Então, isso geraria uma instabilidade no sistema elétrico. Então, isso é feito de forma... de uma forma que a gente não tenha que a produção de energia não seja afetada. Então aqui a gente tem todas as características da curva EV. Uma curva típica aqui, né? O ISC ali, o VOC. E a curva de potência, né? Em função da tensão também. Daí, com isso, a gente vai gerar um relatório, a gente exporta esse relatório aqui automaticamente, é gerado um PDF, aí como vocês veem no vídeo, é algo bem rápido, tá? E ali a gente tem um PDF, já sai o nome, você pode configurar o nome da planta, colocar o nome da usina, da empresa, e a gente vai ter todas as curvas, né, de cada uma das strings ali nesse relatório. Obviamente aqui a gente colocou uma string só, mas daí a gente teria um relatório poderia ter um relatório com uma planta grande com diversas strings, tá? E aqui é isso. Se vocês quiserem falar especificamente sobre alguma coisa específica aqui, tá?
Agora eu estou à disposição aí para a gente ir para a sessão de perguntas e respostas. Sobre o que vocês quiserem falar, eu estou à disposição aqui. Vanessa, acho que seu microfone está no mudo. Tava mesmo, desculpa. Então vamos lá. Bom, obrigada, Rênio, pela disponibilidade aí, os esclarecimentos todos. Eu acho que algumas das perguntas foram percorridas aí. Vamos tentar, nesses próximos 10 minutos, tentar abranger uma boa parte das perguntas, mas de qualquer maneira, essas perguntas e respostas elas vão estar disponíveis a partir desse segundo semestre no FAQ. A gente está criando um perguntas e respostas, uma sessão lá no nosso site. Vocês vão receber por e-mail assim que a página estiver pronta, tá? Nas próximas 2 semanas, imagino. Inclusive com perguntas e respostas das edições anteriores também. Vou percorrer aqui em algumas das perguntas, e vamos ver se a gente consegue colocar algumas delas. Então, vamos lá. Aqui, equipamento de análise, ele está se referindo ao traçador de curva IV. Me desculpa, esse daqui já foi até respondido. Desculpa, pessoal, vamos lá. Quais inversores Huawei têm a capacidade de realizar os testes de curva IV? A Cecília. Você me ouve? Tá, basicamente aqui a gente está falando dos inversores CNI, né, dos inversores comerciais e industriais e os inversores de utility scale, tá? Então, basicamente, a gente tem os inversores aí, os trifásicos, vamos dizer assim, de 12 a 20 kW, tá? Os inversores de 36, de 60 kW, 100, 185 kW também. Então, a gente tem para os inversores aí de médio porte para cima. Joia. Como seria o caso de inversores que têm apenas uma entrada, sendo que o paralelo das strings é feito externamente em string box? Basicamente, esses inversores que têm uma entrada, né, talvez você esteja se referindo a inversores com um MPPT, que são os casos dos inversores centrais, né, que geralmente não, os inversores centrais, eles não têm essa capacidade de monitoramento no nível de string, e existem até string box monitoradas, mas a grande vantagem, né, do inversor Hall é justamente não precisar de string box, seja monitorada ou não, tá? As strings vão diretamente ligadas no inversor. Então, essa é uma característica do inversor Hall. Isso acaba sendo uma vantagem, tá? Do inversor string. E, bom, é isso. O inversor Hall não precisa de string box e nesses processos de inversores centrais aí, ou com string box até monitorado, seria aquele processo de ir a campo, pegar um analisador de curva EV, desconectar a string e ficar ali alguns dias na planta medindo, né, string por string. Esse seria o processo. Tem perguntas que estão girando em torno da questão da irradiância. Vou começar por essa aqui, da análise de curvas IV. O Fusion Solar Smart Diagnostic mostra o valor de irradiância estimado inferido. Isso, o valor de radiância estimado, ele sai no relatório, tá? Então, ali a gente já tem aquele valor. Esse valor, ele é calculado com base na corrente e tensão das strings no momento em que se faz esse scan de curva. É necessário desligar a string para realizar esse teste, Rênio? Para os inversores, vamos lá, né? Esse teste, método convencional, inversor central, ir lá em campo, com medidor, analisador de curva EV, sim, você tem que desconectar a string, tá? Lembrando que você tem que fazer isso no momento em que a irradiância
esteja alta, então você tem até os riscos elétricos aí de campo, que você tem que conviver, e sim é necessário desligar a string. No inversor string, na nossa solução, eu diria que não é que você tem que desligar a string, tá? Você continua com as conexões físicas feitas. O que acontece é que o MPPT vai até o ponto de circuito aberto, depois vai até o ponto de curto-circuito, né, para medir o ISC, então ele vai e volta. Só que lembrando que isso aqui vai demorar 1 segundo, né, então, sendo aí rígido, eu diria que você desliga, né, a string por 1 segundo, tá, mas em resumo, eu diria que não é necessário desligar a string, tá. E tem um horário específico para realizar esse diagnóstico, ou a curva é traçada com os seus dados históricos? Não, você faz isso num horário específico, porque geralmente porque para você levantar a curva, você precisa alterar o ponto de operação da sua planta, né? No dia a dia, você vai ter a sua planta operando no ponto de máxima potência sempre, então o que você quer é gerar mais energia, né? Agora, quando você vai fazer a curva, basicamente você vai percorrer, tá? Ali 128 pontos da sua curva de tensão corrente, de forma muito rápida, na mesma condição de radiância e temperatura, tá? Então, você faz simultaneamente para 200 strings e ali quase que simultaneamente para toda a sua planta. Então, você faz isso num horário específico, tá? Existe aí existe, né, um aprendizado aí do algoritmo que vai melhorar, né, que faz com que esse diagnóstico melhore, né, com o tempo, né, um autoaprendizado. Legal. Que em uma usina que tem tracker e painéis bifaciais, não existe possibilidade de gerar erro devido à posição do tracker e o albedo do solo? Não, na verdade, a gente trabalha, né, com justamente nessa ferramenta, né, como a gente vai fazer todas as strings, né, quase que simultaneamente, a gente tem uma tendência a ter menos erros, né, de levantamento de curva em V do que as strings tradicionais. E como a gente vai alterando, pega os 128 pontos, tá? A gente tende a ter menos erro bem menos erro, na verdade, do que os métodos tradicionais, tá? Mas é claro que as condições de radiância, a questão do albedo, né, de você ter uma irregularidade, então você vai ter diferentes irradiâncias, diferentes valores, né, de radiância incidente nas strings, você tem uma tendência a ter alguma diferença, né, entre as strings de fato. Mas para você fazer um diagnóstico da sua planta, para você ver se tem algum defeito, algum tipo de coisa assim, para a questão de OIM, eu diria que não, tá? Eu diria que a ferramenta vai funcionar bem, sim. Legal. Uma entrada MPPT com 2 strings paraleladas, o teste enxergaria como uma única string? Na verdade, com as 2 strings em paralelo, né, elas vão ter a mesma condição aí de tensão, tá? Mas lembrando que cada string, né, mesmo que esteja no MPPT, elas vão ter uma corrente diferente, tá? Então, o que vai acontecer com o teste? Você vai lá, né, percorrendo a tensão e você vai alterando a tensão, daí você mede a corrente, altera a tensão, mede a corrente, altera a tensão, mede a corrente. Não necessariamente as duas curvas vão estar iguais, mas ali, de fato, os valores de tensão, né, como as strings estão em paralelo, eles vão ser os mesmos. Mas cada uma das strings vai ter a sua curva característica específica. Então, ele gera, tá, apesar das 2 strings estarem no mesmo PPT, ele vai gerar uma curva individual para cada uma das strings. Legal. Acho que para a gente terminar aqui, estão questionando se os inversores monofásicos são compatíveis com essa... se tem alguma medição de curva IV
e aproveitar e emendar com mais uma pergunta, se os inversores 33 e 60 kW são compatíveis com a plataforma Fusion Solar. Sim, são. E os monofásicos também têm uma medição de curva IV? Geralmente a gente aplica isso para plantas um pouquinho maiores, né, comerciais e industriais para cima, tá? Ótimo. Gente, nós estamos nos nossos últimos 5 minutinhos. Vou pedir desculpa para os demais que a gente não conseguiu percorrer ainda as perguntas. Eu vou soltar o nosso quiz premiado. Me desculpa que falha minha, não deixei a nossa última slide antes do quiz. Então, a ideia é agora aplicar o quiz. Nós vamos ter aí 4 minutinhos para vocês poderem responder, é bem rápido, e vocês vão estar concorrendo a primeira maior pontuação, vão estar sendo premiado por um relógio Smart da Huawei, que é o Smart Band 4, tá bem? Deixa eu colocar aqui para vocês, eu vou colocar neste botãozinho aqui, só um minuto. Aqui. Quatro minutinhos, enquanto isso, vai aparecer aqui no topo da tela. Perdão, que eu esqueci de botar os 4 minutinhos. Agora vai. E vou deixar rodando o nosso videozinho enquanto vocês respondem, tá bem? A gente já volta aqui a se falar.
mudo para variar. Estava no mudo para variar, desculpa. Vou encerrar, então, o nosso quiz. Encerrando, então. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Obrigada por esse clima sempre de muito descontraído, deixa a gente relaxado aqui, porque eu e o Reni, a gente fica preparando as coisas com bastante carinho para vocês e fica naquela tensão, e vocês estão sempre junto com a gente, quebrando e deixando esse clima gostoso para a gente poder participar. Espero que vocês tenham gostado desse horário, agora das 18. Então, lá no Instagram. Celso, se for você, te mando por e-mail. A gente vai divulgar o resultado do nosso quiz, tá bem? E vamos nos falando, e acompanhe, a gente vai tentar, a gente deve estar mais presente aí ao longo da próxima semana, a gente tem novidade aí, nós vamos estar participando, já antevendo aqui, nós vamos participar de um webinar com o canal Energia, dia 26, mando para vocês o invite também, tá bom? Vamos estar falando sobre as tendências em Smart PV, as tendências de fotovoltaicos aí até 2025, vamos estar com alguns convidados parceiros aí de fora, juntos, acho que vale a pena vocês acompanharem e participar. Sim, a apresentação disponibilizada, daqui a pouquinho, ao tempo de subir lá no YouTube, vou mandar para vocês aqui também, tá bom? João, tá bem, gente, que pena, tá bom. Mas é isso, gente, obrigada, e segue a gente no Instagram também, isso me ajuda bastante, tá bom? A gente se vê, então, na próxima. Obrigada. Até mais. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.